Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Precisamos, ó Pai, ouvir, entender e crer na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia no quarto Evangelho, João capítulo 17. Terça-feira vai estar conosco ministrando o pastor Stefano da Presbiteriana, juntamente com os irmãos do Ministério de Louvor ali. Então, eles vão estar ministrando terça-feira, palavra sobre família. Na última terça, os irmãos Éder e Catiane ministraram palavra sobre família, e nós vamos estar até a outra terça-feira. E aí depois já é o aniversário da nossa igreja. Amém? Então que você possa estar já, creio que os irmãos já estão orando, mas continue orando pelo aniversário da igreja, pela vida da pastora Pâmela, em nome de Jesus. Amém? O aniversário vai ser sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Amém, irmãos? Vamos ler aí no capítulo 17. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. Eu falei um pouquinho na célula, na quinta-feira, e quero continuar falando com os irmãos hoje também, em nome de Jesus. Capítulo 3, aliás, versículo 3, o capítulo é o 17, o versículo 3. Amém? A palavra do Senhor diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Esta é a vida eterna. A vida eterna começa quando? Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo. A vida eterna, irmãos, começa aqui. E, como a própria palavra diz, é eterna, ela vai, depois que nós partirmos desta vida, a vida continua para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz assim que Jesus ele veio para nos dar a vida eterna para todo aquele que crê em Jesus. Mas a vida eterna é algo que precisa ser conhecida, né? A palavra vida aí é a palavra Zoe. Eu acho que até lançaram um carro agora com um carro com o nome Zoe, né? Zoe é uma vida que não tem começo e que não tem fim, né? A palavra a palavra biologia também é vida, mas fala de uma vida física. Zoe fala dessa vida que não tem começo e essa vida que não tem fim. E a Bíblia diz assim que a vida eterna, ela é definida. A vida eterna, ela é. E o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer. A vida eterna é conhecer. E eu até brinquei essa semana. Às vezes um casal já está casado há 40 anos e de repente o marido ou a esposa faz algo assim que surpreende o cônjuge. Geralmente a pessoa fala assim: eu não esperava isso dessa pessoa. Eu achei que eu conhecia essa pessoa e não conhecia tanto, né? Depois de 40 anos ainda tem algo para conhecer. Imagina, irmãos, o Senhor. Imagina o Senhor. Então nós conhecemos o Senhor, nós entregamos a vida ao Senhor, mas
os dias se passam e você conhece mais o Senhor pela palavra, o Senhor ministra no seu coração, você vai aprendendo coisas novas do Senhor na palavra, e passa um ano de vida cristã, passam 5 anos, passam 10 anos, você aprendeu muito sobre o Senhor, mas tem muito mais para aprender, tem muito mais para conhecer. E a Bíblia diz assim que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro, e conhecer Jesus. E para conhecer, irmãos, o único Deus verdadeiro, nós temos que conhecer Jesus. Certa vez Jesus estava conversando com os seus discípulos, lá em João 14, ele diz assim: eu vou para o Pai. E um dos discípulos falaram: Senhor, nos mostra o Pai, nós queremos ver o Pai. E aí Jesus fala assim: olha, há quanto tempo você está comigo e você faz essa pergunta? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, nós podemos conhecer Deus através de Jesus, e só através de Jesus. Aí quando ele fez aquela declaração que nós conhecemos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém conhece o Pai a não ser através de Jesus. E aí Jesus, quando estava aqui, já próximo de subir aos céus, ele disse assim: e eu enviarei outro Consolador. E o ministério do Espírito Santo hoje é nos revelar o Jesus ressurreto, nos revelar o Jesus que ressuscitou. E o Espírito Santo, irmãos, ele está trabalhando em nós, na vida da igreja, para que nós possamos conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz assim que em Cristo está a sabedoria e o poder de Deus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós conhecemos a vida. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós temos a alegria. Quanto mais nós conhecemos Jesus, nós fechamos a porta para a tristeza. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos parecemos com Cristo. Então, a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer. E aí, uma palavra para nós refletirmos. Isso tem sido o anseio do meu coração? Conhecer Jesus? Algum tempo atrás se cantava muito na igreja aquela canção, né? Eu quero conhecer Jesus. Essa canção, ela continua atual no nosso coração? Eu quero conhecer Jesus. Jesus tem sido a expectativa do meu coração, o anseio do meu coração. Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Às vezes, irmãos, essa pergunta, às vezes a pessoa não responde, porque ela pensa assim: se eu falar que eu quero, parece que eu estou dizendo que eu não conheço ainda. Né? Quando alguém pergunta: você quer conhecer Jesus? Se eu falar que sim, parece que eu não conheço. Não, mas é conhecer em profundidade. Eu conheço Ele, mas eu entendo que eu preciso conhecer mais. Porque Ele é eterno, Ele tem muito a se revelar a mim ainda que eu conheça Ele muito, ainda tem mais para conhecer, ainda que eu tenha experiências profundas com o Senhor, através da palavra, através da oração, através da comunhão, ainda tem muito mais para conhecer. O Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. É uma fonte que nós podemos ir todos os dias nele, que ele tem uma água nova e viva para derramar sobre a nossa vida. Conhecer Jesus. Esse deve ser o anseio da nossa alma. O apóstolo Paulo, ele disse certa vez que ele considerava toda a sabedoria humana como esterco diante da possibilidade de conhecer Jesus. Ele diz que o anseio da alma dele era conhecer Jesus. Irmãos,
Paulo, ele tinha muita revelação de quem era Jesus. Mas mesmo assim, o coração dele continuava com anseio de conhecer Jesus. Jesus, ele precisa ser conhecido, né, pela igreja. E conhecer, quando nós falamos sobre conhecer, é uma palavra, né, que significa muito mais do que simplesmente conhecer como nós nos conhecemos. Significa intimidade. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, Oséias 6, 3, a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Coloca aí, irmão, Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos para conhecê-lo. Então aqui nós entendemos um pouco melhor do que eu estou falando. Eu conheço o Senhor, mas a Bíblia diz assim que eu tenho que me esforçar para conhecer o Senhor. Precisa uma dedicação, precisa uma disposição, precisa ter algo intencional em conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor e nos esforçamos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém, irmãos? Então, conhecer o Senhor é refrigério. Conhecer o Senhor é trazer chuva do alto sobre a nossa vida. E a chuva, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer vida. A chuva vem trazer vida. A chuva vem trazer produtividade. A chuva, ela traz alegria. A chuva gera esperança. A chuva gera vida. E a Bíblia diz, olha, conheçamos e nos esforçamos em conhecer. Eu preciso, assim como os irmãos, nós precisamos nos esforçar para conhecer o Senhor. Precisamos nos esforçar em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor como? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através do quebrantamento. Conhecer Jesus. Irmãos, Jesus, ele é o cabeça da igreja. Imagina você sem a sua cabeça. Você sem a sua cabeça. Você não faz nada. Imagina uma pessoa que perdeu, né, as funções do cérebro, ainda que esteja viva, ela aparentemente está morta, só um milagre. Então o corpo, o seu corpo, ele está e ele precisa estar conectado com a cabeça. Por que que você saiu da sua casa hoje e você está aqui? Porque o seu cérebro falou para você, vai tomar banho, coloque uma roupa. E os membros do corpo foram obedecendo. Os membros do corpo foram obedecendo. E por que que nós precisamos conhecer Jesus? Para que nós possamos ouvir a voz dele e nós como igreja, cada parte, cada membro, vamos nos movendo segundo a direção do cabeça, que é Jesus. Jesus, ele é o cabeça da igreja e nós precisamos conhecer Jesus. Mergulhar em conhecer Jesus a cada dia, em conhecer o Jesus ressurreto. Depois, irmãos, de conhecer, é um processo de aprendizagem. Você conhece e para você, aquilo que você recebeu, para que continue crescendo na sua vida, você precisa transmitir.
Aquilo que você aprendeu, você precisa transmitir. Olha o versículo 8 aí, do capítulo 17 de João. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Jesus ele estava dizendo, olha, ele e o Pai são um, ele conhecia o Pai deu palavras para Jesus e Jesus transmitiu aquelas palavras. Então, o que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem te dado alguma coisa? O Senhor tem te dado alguma coisa? Levantamos. Quem tem recebido algo do Senhor? Né? A pergunta é, nós temos transmitido aquilo que o Senhor tem nos dado? O Senhor tem te dado uma palavra de vida, você tem transmitido palavra de vida? O Senhor tem te dado um dom espiritual, você tem exercido aquele dom que Deus tem te dado? Porque nós recebemos para que nós possamos transmitir. E quando, irmãos, nós não transmitimos aquilo que o Senhor nos dá, aquilo começa a morrer dentro de nós. Então, há necessidade da gente transmitir. E olha o versículo aí, 22. Do mesmo capítulo 17. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Jesus estava falando, o Pai me deu glória e eu transmiti glória. E a pergunta, irmãos, o que nós temos transmitido? O que nós temos transmitido? Qual é a mensagem que nós estamos levando? Qual é a mensagem que nós estamos anunciando? Quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós convivemos com pessoas, quando nós postamos alguma coisa, qual é a mensagem que nós temos transmitido? Recentemente eu vi uma pessoa compartilhando um versículo, uma oração, e isso é uma bênção, deixa o nosso coração alegre, porque está transmitindo a palavra de Deus. Mas quando nós vemos alguém que recebeu algo do Senhor, mas está transmitindo algo que é contrário à palavra do Senhor, o nosso coração se entristece. Porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos a transmitir a glória que Ele nos deu. O que nós temos transmitido? Nós precisamos transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado. E aí, irmãos, o quanto é importante a gente conhecer Jesus. Porque quando nós nos mergulhamos em Cristo, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos salvação, nós conhecemos cura, nós conhecemos libertação, nós conhecemos a alegria, nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos vida, nós conhecemos libertação. Porque Jesus, Ele é tudo isso e muito mais. E nós conhecemos já Jesus e nós somos cheios disso. Irmãos, como é bom, como é maravilhoso a gente entrar no nosso quarto, ou no nosso carro, ou em algum outro lugar, e você entrou intencionalmente dizendo assim, eu entrei para tirar tempo com o Senhor. E aí você pega a palavra e daqui a pouco o Espírito Santo começa a falar com você através da palavra. E aí você quer compartilhar com alguém. Quem é assim? Recebe algo do Senhor, já quer compartilhar com alguém. Olha, o Senhor me falou isso. O Senhor ministrou isso através da palavra. O Senhor falou isso comigo aqui, ó. E aí as pessoas às vezes pensam assim, mas como é que Deus fala com você? Como que Deus fala com você? Semana eu encontrei um irmão no supermercado, e eu estava fazendo compra, aí ele chegou, aí eu falei,
Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Ele falou, tudo bem, pastor, glória a Deus. Ele falou assim, pastor, Deus falou comigo. Falei, me conta aí, como é que foi? Ele falou, não, porque eu estava lá em casa assim, preocupado, porque eu estava sem um recurso financeiro, eu estava preocupado. Aí eu saí na rua, aí de repente uma voz assim me falou, pastor, passa em tal lugar. E eu falei assim, mas... Ele falou assim, a gente é novo convertido, a gente não sabe direito como é que essas coisas. Mas uma voz falava assim dentro de mim, passa em tal lugar. E aí, pastor, quando eu passei naquele lugar, lá tinha um dinheiro para mim. E Deus supriu a minha necessidade ali da minha casa naquele momento. E aí eu falei, glória a Deus, né? Que bênção. Né? Mas Deus, irmãos, isso é um exemplo, um testemunho financeiro. Mas imagina como tremendo é quando Deus ele fala conosco através da palavra. Você está triste, você está às vezes até parecendo que está entrando em uma depressão. Às vezes você está sofrendo uma opressão maligna, você está passando por algum momento. Às vezes no seu casamento não está, alguma coisa aconteceu durante a semana, e aí você corre para a palavra e Deus fala com você. Aquilo dali te gera esperança, aquilo dali te gera vida. E por isso que a palavra diz, olha, está em Jesus. O centro de tudo é Jesus, corra para Jesus. O que você precisa nessa noite? O que você precisa, me entenda bem, não está em um culto. O que você precisa está em Jesus. Jesus, ele é suficiente em tudo. Talvez o que você precisa possa até estar em um culto, mas em um culto individual. Aonde nesse culto você vai ter um encontro com Jesus e ele vai ministrar na sua vida. E ele espera que nós possamos o quê? Transferir. Jesus ele disse assim, eu lhe transferi, né? Transferi a glória que o Senhor me deu. Eu transferi a glória que o Senhor me deu, né? Uma unção aí de transferência, o Senhor falando, que ele havia transferido aquilo que ele havia recebido do Senhor. Por isso que nós precisamos, irmãos, receber do Senhor, para que nós possamos transferir do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, primeira palavra conhecer, segunda transferir e a terceira palavra se relacionar. A gente precisa se relacionar. Jesus, geralmente, Jesus se relacionava primeiramente com Deus, Jesus se relacionava com os discípulos e Jesus se relacionava com a multidão. Nós precisamos aprender a se relacionar. Se relacionar. Por quê, irmãos? Porque nós vamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado para pessoas. Então, se eu sou uma pessoa ruim de relacionamento, eu vou ter dificuldade de transmitir aquilo que Deus tem me dado, né? Aquilo que Deus tem me dado. E a Bíblia diz lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente precisa aprender a se relacionar. Se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas, se relacionar com quem não é cristão. A gente precisa aprender a se relacionar. Para quê?
para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor tem nos dado. Irmãos, a maioria de nós que estamos hoje aqui, a maioria, eu vou olhar aqui, estou olhando para vocês, né? A maioria aqui, 98% das pessoas que estão aqui, eu creio que já entregaram a vida a Jesus. Né? Já entregaram a vida a Jesus, que já tomaram o primeiro passo em conhecer a Jesus. Né? Então, você já é um discípulo de Jesus. Você é uma árvore que precisa frutificar. Você precisa frutificar. Nós precisamos frutificar no Senhor. E nós precisamos conhecer Jesus. Eu quero que você saia daqui dessa noite com essa certeza no seu coração. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E eu vou me dedicar a conhecer Jesus. Irmãos, eu acho assim tão lindo, tão precioso, quando um irmão, ele chega e fala, pastor, o Senhor falou comigo através dessa palavra. Eu acho tão maravilhoso. E eu paro para ouvir, porque de repente Deus deu algo para aquela pessoa que eu estou precisando agora. Eu estou precisando daquela palavra, então eu paro para ouvir aquele irmão. Sem contar que quando alguém diz, olha pastor, Deus falou comigo através dessa palavra, a primeira coisa que já alegra o meu coração, o irmão está lendo a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia. Que maravilha, ele está lendo a Bíblia. E se ele está lendo a Bíblia, Deus está falando com ele. E se Deus está falando com ele, a igreja está sendo edificada. Porque ele vai conversar com outro irmão e ele vai estar tão cheio da palavra que ele vai derramar um pouquinho da palavra sobre a vida daquele irmão. E aí depois aquele irmão vai falar, olha, eu fui visitar, eu conversei com o irmão e eu precisava de uma palavra, e aquele irmão ministrou sobre a minha vida aquela palavra, eu saí dali alegre, eu saí dali feliz, porque a palavra falou comigo. Deus falou comigo. E às vezes, irmãos, é algo muito simples, porque a palavra de Deus, ela é simples. A palavra de Deus, ela é simples. Então, a gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa conhecer o Senhor através da palavra. A obra do Espírito Santo, segundo a Bíblia, é nos revelar quem é Jesus. Revelar quem é Jesus. Os irmãos que são casados, nós vamos fazer 17 anos de casados. Né? Esses dias eu vi uma afirmação que... Aí alguém vai dizer, pastor, não é bem assim. Pode ser que não seja, né? Mas uma afirmação assim, que casais felizes engordam juntos, né? Fiquei tão feliz com essa palavra. Brincadeira, mas casais felizes engordam juntos, né? Mas o que a palavra queria dizer, o que a afirmação queria dizer? Que na verdade eles estão tendo momentos juntos, compartilhando da mesma coisa, né? Estão se alimentando da mesma coisa e, consequentemente, né, vão ganhar o peso se estão se alimentando da mesma coisa. Mas o que a gente percebe, irmão, quando depois de muitos anos que um casal está casado, de repente o homem ele começa a pegar manias da esposa. Já perceberam isso? Ele começa a pegar a mania da esposa e a esposa começa a pegar uma mania do marido. O marido começa a gostar de comida que ele não gostava, mas que ele aprendeu a gostar porque a esposa gosta. A esposa começa a gostar de coisas que ela não gostava, mas ela aprende a gostar porque o marido gosta. Os dois começam a fazer, de repente... Um não gostava de caminhar, mas o outro gostava de caminhar.
e aí de repente eles começam a caminhar juntos, né? E aí eles, quando muitos anos se passam, um vai emprestando comportamento para o outro, né? E com o Senhor, irmãos, com o Senhor, quanto mais nós andamos e conhecemos o Senhor, nós vamos nos tornando parecidos com o Senhor. Parecidos com o Senhor, né? Parecidos com Jesus. A Bíblia diz assim que Moisés, quando subia no monte, ele ficava lá 40 dias, ou ele ficava um tempo longo lá. Quando ele descia do monte, ele estava se parecendo com quem? Com Deus. Por quê? Porque o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava. Então, quando ele descia, as pessoas falavam assim: parece que é o próprio Deus descendo. E as pessoas ficavam com medo, porque o rosto dele resplandecia. Só que aí ele começava a relacionar com as pessoas, daqui a pouco o brilho o quê? O brilho ia embora, né? Então a gente vai para o nosso quarto, para o secreto, e aí você lá ora, jejua, lê a palavra, o Espírito Santo quebranta, você pede perdão para Deus, pede perdão para as pessoas, você é cheio do Senhor, aí você sai do quarto e você começa a se relacionar com quem? Com pessoas. E daqui a pouco esse relacionamento com pessoas, você está abençoando vidas, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão fazendo alguma coisa que o seu brilho vai indo embora, né? O que Moisés fazia para disfarçar o brilho que ia embora? Ele colocava um véu no rosto. Então, para as pessoas não perceberem que o brilho estava indo embora, ele colocava um véu no rosto, ele tampava o rosto, né? E as pessoas não percebiam, até ele subir de novo, né? E aqui nós aprendemos, irmãos, que quando nós vamos conhecendo, vamos no Senhor, nós vamos brilhando. E aí nós começamos a relacionar com pessoas, com gente, e abençoamos vidas, mas daqui a pouco o brilho começa a ir embora. E o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Corre para o secreto de novo, corre para a oração, corre para o jejum, corre para a palavra, se organize, tire um tempo, tire um dia, busca o Senhor. Pastor, eu percebi que o meu coração está endurecendo, eu não tenho mais aquela alegria em ler a palavra, eu não tenho a alegria de estar na comunhão da igreja. Então corre para o secreto, porque lá você vai encontrar tudo isso de novo. Moisés, ele corria para a presença do Senhor, e lá ele recebia do Senhor. Ele recebia do Senhor palavra, ele recebia do Senhor ministrações. Deus falava com ele, Deus ministrava no coração dele. Irmãos, Deus, ele está acessível a cada um de nós, né? Deus, ele está à disposição de cada um de nós. Deus, o Espírito Santo, ele foi dado a todo aquele que crê. Todo que crê, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado. O Senhor deseja falar com você, amém? O Senhor deseja falar com você hoje, quando você chegar na sua casa. O Senhor deseja falar com você durante essa semana. Mas a pergunta é: nós queremos ouvir? O Senhor deseja falar, mas a pergunta é: eu quero ouvir? Aquilo que você ouve é o que te dirige, é o que te governa. Então nós precisamos ver o que nós estamos ouvindo, porque aquilo dali vai governar a nossa vida, né? Aquilo dali vai dirigir a nossa vida, aquilo dali vai encher a nossa vida. Então nós precisamos
ouvi a voz do Senhor. E para encerrar, vamos lá para Hebreus. Deixa eu procurar esse texto porque eu não tinha marcado. Hebreus. Já convido o Ministério do Louvor aqui à frente. Deixa eu procurar aqui. Hebreus 1:3. Coloca aí, irmão. Um 3. Aliás, desde o versículo 1. Diz assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Pode passar? Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao nome deles. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, ele nos falou nos últimos dias e tem nos falado através do Filho Jesus. E Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Pedi para você se colocar em pé. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provocação no deserto. Até aí, volta o versículo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Você quer ouvir a voz do Senhor? Irmãos, ouvir a voz do Senhor é algo tremendo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Repita comigo aí: Deus não joga conversa fora. Quando Ele fala, isso traz um encargo, isso traz uma responsabilidade, traz vida, traz cura, mas também traz um encargo, uma responsabilidade sobre a nossa vida. Mas ou nós ouvimos o Senhor ou nós ouvimos outras vozes. E nós precisamos escolher ouvir a voz do Senhor. Aquilo que você ouve é aquilo que dirige a sua vida e que governa a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, falar com o Senhor. A minha oração, meu irmão, nessa noite, é que o seu coração...